todas as estratégias, todas elas são fundamentais. Uma não vem isolada da outra. Então, o autoexame é um momento importante de identificação mais tenramente precoce. Perfeito. Porque a mulher, além de fazer um autoconhecimento, porque quem mais conhece o corpo do que a própria mulher? Então, ela percebendo pelo autoexame já alguma coisa que está errado, pode ser coisa simples, mas eu posso já estar detectando ali um nódulozinho, prevenindo já alguma situação que poderia piorar se eu não tivesse tido isso. Mas é apenas um elemento. Os outros elementos que a gente já falou também aqui são complementares e isso tudo faz parte de processos preventivos. A mulher se autoconhecendo, fazendo essa avaliação uma vez por mês, ela vai conseguir monitorar o próprio corpo e, consequentemente, multiplicando, né, o quanto mais forte esses processos preventivos. Professor, e quando as mulheres devem começar a fazer, né, esse autoexame, como fazer da forma correta? 20 anos de idade. Essa é a orientação da Sociedade Brasileira de Ginecologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, todos eles são muito claros. Após os 20 anos, já deve se iniciar essa rotina, né? E essa rotina é uma rotina que você estabelece uma vez por mês, dentro de um padrão clássico, né? Inclusive, nós trouxemos aqui, Meg, algumas imagens. Depois o Ferrari, né? Depois ele prepara para a gente aí. Já está na tela. Já está na tela, ó. O que está acontecendo ali? Então, são 3 imagens, 1, 2 e 3. Primeiro, a mulher faz a observação do tórax. Então, ela faz a primeira observação na frente de um espelho, com os braços ao longo do corpo. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Faz uma observação desde a clavícula aqui, desde o comecinho do pescoço até as regiões da mama. Então, essa é a primeira observação. Segunda é colocar as mãos atrás da nuca, atrás da cabeça. Porque aí você chega e faz um levantamento da mama, então você consegue ver uma área de perimetria maior, inclusive debaixo das axilas. Perfeito. Então, esse é o segundo elemento de observação. E o terceiro é colocar a mão na cintura, as 2 mãos na cintura. E aí você também consegue ver a simetria da mama, porque esse movimento aqui deixa o peitoral, que é o músculo que está atrás da mama, mais firme. Então você consegue ver certinho a simetria, ou seja, se as mamas estão com o mesmo tamanho. Perfeito. Feito primeiro a observação, depois vai ser o toque propriamente dito. E aí o Ferrari vai passar a nossa segunda imagem, que é a hora que a mulher faz, então, o toque propriamente dito. Ela pode fazer o toque, inclusive, durante o banho. Ou ela pode fazer o toque logo em seguida, a observação visual. Mas o que nós sempre recomendamos? Vai fazer o toque na mama esquerda, o braço, olha, esquerdo já vai na região da nuca. Perfeito. Ó, por quê? Porque nessa hora eu fico toda a região exposta de quem? Das axilas, da clavícula e aí da mama. Qual é a primeira forma de fazer? É a forma circular, de dentro para fora. Tá. Vai fazendo um movimento circular, como se estivesse tocando piano. Sabe? Vai bater no dedinho, bem superficial, até chegar no mamilo, até chegar na pontinha do bico do seio. Chegou ali, dá uma apertadinha e vê se está tudo ok. Aí vai para o outro lado, mesma coisa. Mão direita na nuca e a mão esquerda vai fazer o movimento circular. Posteriormente a isso, você pode, depois do circular, fazer movimentos mais, como está lá, ó, movimentos mais retinhos na mama, assim, só que em todas as direções. Perfeito. Por quê? Porque nós mostramos aqui a anatomia das glândulas da mama. São ductos, né? E esses ductos, eles têm uns desenhos sempre de fora para dentro, bem radiados assim. Então, a gente vai agora fazer esse movimento radial. Radial de fora para dentro.
sempre nesse movimento. E isso é rápido, não é? Mas o que deve ser feito? De forma tranquila, sem muito barulho, né? Que a mulher possa perceber isso dentro da característica dela, no momento dela, de preferência sozinha, sem filho bagunçando, né? Sem marido passando para lá e para cá, ou seja, é o momento dela, porque é um momento muito particular, muito íntimo, e aí, obviamente, tudo que ela precisa fazer é ter uma concentração importante. Muito bom. Professor, a indicação é uma vez por mês e tem um período, por exemplo, evitar fazer no período menstrual. Exatamente. Porque a gente já tem um inchaço natural. Na mama no período menstrual. 7 dias depois da menstruação. E aí a mulher, ela tem já uma noção muito clara, né, do ritmo dela, né, nesse sentido. Então ela vai marcar um dia fixo. 7 dias após a menstruação, esse dia eu sempre vou ficar lembrando, porque é nesse dia que eu vou fazer o autoexame. É nesse dia que eu vou ser a minha médica, ou meu médico, não é? Mas é importante que todos saibam, sozinho o autoexame não é suficiente. Precisa fazer a mamografia também. Fundamental. Daí a importância da mamografia. Lembra que a mamografia ela é um processo de rastreamento preventivo também. A gente chama de diagnóstico precoce. Pode não dar nada, mas pode aparecer já algum sinal, né, que é necessário fazer a investigação. Então, o que é recomendado? Após os 50 anos de idade, dos 50 aos 69 anos de idade, obrigatoriamente 2 vezes uma vez a cada 2 anos. Uma vez a cada 2 anos. Agora, se há um histórico familiar, aí já antecipa para a idade de 40 anos. Isso é fundamental. Nós estamos vendo que a Sociedade Brasileira de Ginecologia já está solicitando que, independente se tem histórico familiar ou não, começar aos 40 anos, não é? Inclusive a carreta do Hospital do Amor estava aí já fazendo essa rotina, dos 40 aos 69 anos. Professor, ainda falando sobre o autoexame, quais as alterações da mama que nós podemos perceber durante o autoexame? Ok, então assim, quando a gente observa, nós vamos tentar entender tamanhos muito diferentes de uma para outra, porque é normal que uma mama seja maior do que a outra, é normal, mas nós estamos falando de situações gritantes, né? Lembra aqueles inchaços de um lado só? Isso é uma coisa importante. Veias muito saltadas. Vamos usar essa expressão porque a nossa população pode entender. Mas as veias podem ficar muito saltadas, avermelhadas ou arroxeadas. Nós não estamos falando de estrias. A gente está falando realmente de uma área de veias bem localizadas. Isso é uma coisa que precisa ser avaliada. Outra coisa é a coloração. Se a mama estiver muito vermelha, então também é um sinal de avaliação preventiva. Agora, no toque, então se eu percebo a textura, a gente usa aquela comparação da textura de casca de laranja. Né? Se houver essa textura mais enrugadinha, também é um sinal. Nódulos duros e que não tem mobilidade. Porque as nossas glândulas, em algum momento, pode ter pontos mais de endurecimento, é natural, não é? Então você passa a mãozinha, vê uma saliência, será que é isso? Não. É quando tem um nódulo bem definido, pode ser pequeno, médio ou grande, você vai perceber que ele não tem mobilidade, ele é duro. Então nessa hora a gente também faz essa avaliação. Outra coisa é, eu tocando, eu percebo que a minha mama retraiu. Ela criou uma espécie de invaginação, ela criou ali um sulco, né? Então, nesse sulco pode ser alguma coisa que está puxando a pele de fora para dentro, aí forma uma depressão, um buraquinho, né, ali. Então, isso também deve ser avaliado. Agora, vamos só tirar o estigma da dor. Dor não é sinal importante, desde que seja bilateral. Então, às vezes eu faço a mama direita, sinto dor. Mama esquerda, sinto dor. Ok, bilateral.
mama direita doeu e mama esquerda não doeu, opa, vamos investigar um pouquinho mais ali. Uma dor localizada, né? Não uma dor geral. Não, assim, e aquela dor que incomode. Não bati, né? Não tive nenhum impacto. Ok, vamos investigar. Então, são esses elementos os mais comuns. Agora, o que é incomum? Corrimento pelo mamilo, sangramento, né? Isso aí são graves e aí precisa nem avaliação física, né? Só de você bater o olho, às vezes do sutiã tem alguma coisa ali, né? De corrimento, alguma coisa. É importante fazer já a avaliação com o médico. E pode ser o clínico geral no primeiro momento, tá? Porque todos eles estão preparados para isso, como o próprio ginecologista, né? Que tem aí toda uma indicação posterior da avaliação do que ela foi encontrada. Se encontrou alguma coisa importante, vai para a mamografia. Se encontrou alguma coisa na mamografia, vai para a biópsia. E aí depois o tratamento consequente, né? Ô, professor Ricardo, só mais uma dúvida. A mulher que tem a prótese mamária, na hora do autoexame, tem alguma recomendação a mais ou não? Não, porque a prótese ela está bem abaixo da região das glândulas mamárias, né? Então ela está essa região mais do peitoral. Então ela vai perceber a diferença, né, do que é a prótese mamária e do que é o tecido acima dela. Então, assim, a mulher que já está bastante habituada com relação a esse elemento da prótese, ela vai conseguir distinguir a diferença e não tem interferência. Agora, Darcy, a gente sempre pede, se conheça, mulher, né? Inclusive, eu vou fazer um abraço aqui para minha esposa, né, a doutora Laiane, fisioterapeuta, e ela fez uma palestra na nossa igreja esses dias, né? Ela foi falar sobre exatamente, fizeram um encontro de mulheres, e ela foi falar sobre o trabalho e sobre a avaliação preventiva, né? E eles usaram uma expressão muito interessante, que eu achei que dava para dividir aqui. Se toque, mulher. Verdade. Não ter vergonha de se conhecer. Porque, e como é uma coisa íntima, pessoal, mas também não pode ter medo. Eu vou encontrar coisas. Não precisa ter medo. É importante avaliar bem suavemente, avalia, entenda. Até tem uma questão que às vezes até pede, fecha o olho, faça uma avaliação, tenta entender que o tato da mão é tão sensível. E aí você consegue fazer um acompanhamento desse autoconhecimento, né, para ir para a vida inteira. Muito bom, um tema muito importante para a gente tratar aqui. E, professor, para encerrar esse mês de outubro, eu queria que o senhor deixasse esse recadinho, já aproveitando essa oportunidade que o senhor falou, de se tocar, de se entender, de se conhecer, de não ter vergonha e de procurar ajuda quando for preciso. Eu vou dar um recado assim bem claro. Primeiro, para a mulher atual. Essa mulher moderna, essa mulher que vence obstáculos e desafios tão importantes, mas está com uma vida e uma rotina muito corrida e muito apertada. E eu também quero falar com aquela mulher que já tem acima dos 50 anos uma rotina pré-estabelecida, mas ela tem já um autoconhecimento muito grande. Então vamos juntar essas duas gerações. Ambas precisam fazer prevenção. Então a primeira coisa, ter uma rotina de avaliação clínica com o seu médico ginecologista, independente de qual é a geração. Perfeito. As duas gerações precisam ter essa cultura da avaliação preventiva do seu médico de confiança. Segundo, a autoavaliação, a autopercepção, o autoconhecimento. Isso não tem idade e, inclusive, é importante para passar para as gerações mais jovens o que é fundamental no sentido preventivo. E vamos aproveitar que no Brasil nós temos alta tecnologia disponível no SUS e que pode realmente ser tranquilamente, você consegue ter acesso de uma forma rápida, obviamente que tem aí as necessidades de avanço, mas todas as estruturas primárias, inclusive nós recebemos um prêmio agora, vocês viram? Verdade. A atenção primária no município de Votuporanga é um exemplo.